Um foco bem direcionado é fundamental para se ter uma vida leve e tranquila. A fé crê no impossível e vê o invisível. Quando você crê no impossível, é questão de pouco tempo para deixar de ser impossível e se tornar possível. Quando você vê o invisível, também é uma questão de pouco tempo para deixar de ser invisível e se tornar visível. A Bíblia conta uma história aqui que é muito importante sobre foco, em quem você está focado. Se você está focado a sua fé em Deus para ver o que para muitos é invisível e para crer no que para muitos é impossível, a história nos fala assim. Está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 8, que diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, ou seja, o profeta Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E disse o rei: Vai e vê onde está, para que o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E Eliseu levantou de manhã, muito cedo, e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ou seja, Geazi não havia enxergado ninguém do lado deles. Para o foco de Geazi, eles estavam em menor número, sem auxílio nenhum, sem ajuda, sem ninguém para socorrê-lo. Já Eliseu não, Eliseu estava focado, sua fé estava em Deus, então ele estava vendo o invisível e crendo no impossível. Então Eliseu diz para o jovem: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos deste moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cercado de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu e Geazi. Aí percebemos a diferença de foco. Quando o foco não está em Deus com a fé que vê o invisível, os problemas nos perturbam e nos levam ao desespero. Então o moço disse: Ai, meu Deus, o que vamos fazer? Estamos cercados, vamos ser destruídos. Enquanto que Eliseu, tranquilo, disse: Não tenha medo, porque maior é o que estão conosco do que os que estão com ele. Quando o nosso foco não está direcionado para a direção certa, reagimos às situações com medo, com pavor e temor. Porém, quando o nosso foco está direcionado
para o autor e consumador da nossa fé, ao invés de reagir com pavor e desespero, respondemos com calma, tranquilidade e paz, porque Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem tem a fé focada em Deus sabe que sempre está em vantagem. O maior número de livramento é do lado de quem tem fé focada em Deus. O maior número de anjos para guardar é do lado de Deus. A força vencedora está em Deus. Deus é o maior, é o Criador e sustentador do universo. Então você que tem sua fé focada em Deus sempre saberá que você é mais que vencedor. Você já venceu, como diz o texto aqui. Já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então creia, você, com sua fé focada em Deus, você já é mais que um vencedor. Que é pastor Eurico Serra do Renovar para Transformar. Graça e fé sejam multiplicados sobre sua vida, sua família e seus empreendimentos. Em nome de Jesus.